Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje é uma live especial porque eu vou ter uma convidada, eu vou ter uma entrevista, então eu vou conversar com uma aluna que eu já falei que eu não tenho certeza agora se ela está no sexto ou no sétimo semestre, vou perguntar para ela, é a Cássia. E a Cássia vai nos contar um pouquinho sobre como foi a experiência dela na pesquisa científica. Ela vai contar como que ela começou nesse mundo, o que ela aprendeu, o que ela viu, o que ela teve de dificuldade. Ela vai contar tudo hoje num bate-papo, digamos assim, informal que a gente vai ter, certo? Então, assim, se tu tiver alguma dúvida, não entendi tal coisa, professora. Se tu quiser perguntar alguma coisa também, tu pega e manda aqui no chat que eu tô de olho. Dentro do possível eu vou responder, eu vou aí desenvolver o tema. Professora, tal coisa, não entendi. Enfim, fica bem à vontade para enviar, tá bem? Eu tô esperando aqui a Cássia me enviar a solicitação dela. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde tarde, a todos. tudo bem? Como é que tu tá? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada por dar um tempinho aí para a gente conversar sobre a tua experiência. Também fico feliz. Eu sei que alguns alunos têm um pouco de vergonha de falar, né, Cássia? Eu tô perdendo um pouco essa vergonha. Legal. Antes de mais nada, Cássia, tu conseguiu escrever um trabalho em até 4 semanas? Sim, 4 semanas. Perfeito. A gente vai conversar mais sobre isso. Agora vamos voltar um pouquinho. Cássia, me conta primeiro, qual é o teu semestre? Que eu tô falando por aí que eu não consigo determinar se é sexto ou se é sétimo. Tira essa dúvida. E de onde que tu é? Então, meu nome é Cássia, eu sou de Porto Alegre, eu estudo na Estácio. E a Estácio, ela me considera no sexto semestre, porque eu fiz algumas cadeiras, eu fui adiantando para concurso público, daí depois eu deixei as de primeiro semestre para o finalzinho. Então, por consideração, eles já estão me considerando no sétimo semestre, mas eu estou no sexto oficialmente. Entendi. Então é sexto mesmo, não tá? Vamos dizer que é Sexto. sexto. Legal, Cássia. E por que motivo? Tu já tinha escrito antes, assim? Tu já tinha tido contato com a pesquisa científica antes da gente começar a falar sobre isso esse ano? Como é que foi antes da gente de tu me encontrar e tudo mais? Eu tive um convite na minha graduação anterior, né, em gestão de pessoas. A minha orientadora do TCC fez esse convite para escrever um artigo científico. Só que na época eu tinha outras prioridades e acabei deixando a escrita para depois. E também não entendia muito o que seria um artigo científico. O meu primeiro contato foi na semana de acadêmica, né, da Estácio no ano passado. Então, lá eu vi bastante apresentações de trabalho, de artigos, e gostei bastante, me interessei sobre o assunto. Então, tu chegou a escrever um TCC na outra graduação, é isso? Sim, Mas foi esse o trabalho que tu tinha feito. Como que foi fazer esse TCC naquela época? a orientadora, ela deu a base ali de onde procurar, né, onde pesquisar, mas realmente o problema de pesquisa e a pesquisa em si é o aluno que faz, então foi uma experiência bem enriquecedora na época, mas eu não tinha noção, assim, que seria bem parecido com um artigo científico. Certo. E me diz uma coisa, por que que depois, tu teve essa experiência, até tu teve a possibilidade de publicar, né? Tu não respondeu lá, tua orientadora. Mas por que que daí, então, tu resolveu agora, mais ou menos no sexto semestre, se interessar pela pesquisa no direito? O que que foi que te deu um clique, assim? É que o direito, ele é um mundo, né, de possibilidades. Então, eu acredito que quem faz a faculdade é o aluno, e eu procurei realmente me diferenciar no direito. Eu vi também que em alguns editais de concurso público, eles pedem artigos científicos para pontuação. Então, eu procurei fazer na graduação ainda esses artigos para pontuar depois num futuro concurso público de magistrado, de repente, promotor. Então, tu pensa em mais pra frente fazer concurso público, é isso? Eu já faço, né, alguns, porque depois para magistrado vou precisar de 3 anos de atividade jurídica, então eu aproveito
para fazer para técnico por enquanto. E tu acha que, além dos pontos de concurso, a pesquisa te ajuda em alguma coisa para quem quer fazer um concurso público? O que que a pesquisa pode te ajudar? Porque os pontos é algo muito importante, mas tem alguma coisa a mais que tu consegue ver que a pesquisa te ajuda no direito a alcançar isso daí? Tem algum ponto que tu veja que ajuda? Nossa, muito, né? A apresentação em congressos do teu trabalho científico, como foi o meu caso, agora a minha primeira experiência, ele me ajuda na oratória, né? Eu tô perdendo, como eu disse lá no início da live, eu tô perdendo essa vergonha, assim, de falar em público e acaba que ajuda muito na oratória. E é super importante, tanto para advogar quanto para ser promotor, juiz, depois. Legal, Cássia, me diz uma coisa. Quando a gente falou, vamos fazer um artigo, tu te sentia insegura, assim, como é que era a tua relação com... Ah, se eu te falasse um tempo atrás, Cássia, escreve um artigo, como é que ia ser? E como é que foi esse desenrolar? Porque não é tão fácil, né? A gente tem que se desenvolver. Como é que foi contigo isso? Vamos escrever um artigo? Estava, não, beleza, tô perfeita. Não, não, tem algumas coisas que eu preciso melhorar. Ou tu tinha alguma dúvida de ti mesma? Me conta um pouquinho. Apesar dessa experiência de TCC, já faz bastante tempo, então eu precisei de uma base, né? Lembrar por onde começar, porque realmente se tu não tem essa base, tu não sabe por onde começar. O artigo científico, tu não começa pela introdução, por exemplo, né? Isso eu aprendi no treinamento de escrita científica. Então, a gente começa lá pelo desenvolvimento, escreve os capítulos. Antes disso, tu já fez pesquisa, muito estudo, né? Livros, artigos científicos que tu tem que estudar bastante e fazer os fichamentos, para depois fazer a conclusão e, por último, a introdução. Então, se tu não tem essa base, tu não escreve corretamente, né? Não tem como tu escrever uma introdução sem ter feito já bastante desenvolvimento. Acho que é isso. Mas como é que o que que tu percebeu de mudança em ti quando tu fez, quando tu foi lá, tu conseguiu fazer o trabalho? O que que tu sentiu, assim? A Cássia não só profissional, a Cássia pessoa. Bah, consegui fazer. O que que mudou? Acho que a confiança na capacidade que a gente tem, né? Que fica muito escondida ali, a gente acha que tudo tem que vir do professor, que tu tem que estudar ali a partir do que eles dão em aula, e o direito ele necessita de muita autonomia, porque são muitas áreas para te estudar, e essa autonomia, essa confiança foi o que eu consegui ganhar, assim, bastante. E quando eu te falei, vamos escrever um trabalho em até um mês, em até 4 semanas, o que que tu pensou, assim? Eu achei que foi um empurrão, assim, porque se deixar pelo pessoal, a gente vai enrolando, né? Ah, eu vou deixar para depois, e agora eu tenho outras prioridades, e vai deixando, vai deixando. Então, eu achei que foi um empurrão mesmo, para escrever e ter coragem. Mas me conta, teve uns pontos ali que tu teve que dar uma corrigida, uma modificada. Como que foi escrever um trabalho nesse tempo? Que é um tempo relativamente curto, mas que dá para fazer. Mas como que foi contigo? Era um tema diferente? Era algo que tu ainda não sabia? Me conta um pouquinho o teu processo. Bom, eu iniciei um pouquinho errado, assim, na escolha do meu tema. Foi um tema que eu não conseguiria, o problema de pesquisa eu não conseguiria responder. Então, foi muito aberta. E nessas 4 semanas eu ainda consegui corrigir isso, né? Formular um problema em cima daquilo que eu estava pensando, um problema adequado, e consegui, então, escrever nessas 4 semanas corretamente. Então, deu tempo bastante de corrigir aquele erro inicial e, tranquilo, terminar ele. Certo. E o que que tu sentiu quando tu submeteu o trabalho e viu o teu nome na lista dos aprovados? Qual foi o sentimento? Então, eu fui sabotadora nesse sentido, porque eu tava com medo da apresentação, né?
E aí eu fui passando ali os nomes devagarinho e pensando, não, meu nome não vai estar aqui na lista dos aprovados, né? Meu trabalho não deve ter sido aprovado, imagina, um congresso internacional, e eu não tinha publicado ainda. Então, foi depois que eu vi meu nome, eu pensei, não, realmente agora eu tenho que me preparar para a apresentação. Olha que engraçado, tu foi aprovada num evento internacional e tu, em vez de ficar muito feliz e contente, ficou com medo, é isso? Sim, sim, Tá, e aí como é que fiquei. foi essa apresentação, tá? Foi o bicho de sete cabeças? Não, na verdade, a preparação, a gente pensa bastante no que falar, do que de repente vão perguntar, né? Porque são avaliadores lá que estão te assistindo e que vão talvez fazer alguma pergunta, né, sobre o seu trabalho. Mas por mais que a gente ensaie a apresentação na hora, sempre acontece alguma coisa que tu não lembra de falar na hora ou que, mas nada que seja ruim ou difícil demais, né? Porque eu lembro daquilo que tu sempre fala nas tuas aulas, que ninguém entende mais sobre o teu trabalho do que tu, porque foi tu que escreveu. Então não tem como alguém estar lá te avaliando e saber mais do que tu sobre o teu trabalho. Então tu vai saber responder qualquer pergunta. Isso é perfeito, sabe por quê? Porque, na verdade, a apresentação ela é só uma parte formal, né? A gente já aprovou o trabalho, a gente já sabe, já foi avaliado. Só que por que que a gente tem tanto medo de falar em público? Qual é o motivo? E outra, teu trabalho foi aprovado. Tu já teve o aval, tá certo, né? Mas, Kátia, eu quero também Sim. saber como é que tu te sentiu. Tu já tá no sexto, sétimo semestre. Lá dentro, tu sentiu, assim, alguma diferença? Te trataram diferente porque tu é graduanda ou não? E como é que foi naquele teu grupo de trabalho, que cada um tinha um grupo de trabalho diferente, né? Como é que era quando as pessoas se apresentavam? Tinha gente de todos os níveis? E também, tu gostou de estar dentro daquilo? Qual foi o sentimento de participar daquele evento? Eu não senti nenhuma diferença no tratamento por ser graduanda. Tinham outros graduandos, mas a maioria era mestrando, tinha doutores também apresentando, pessoas que se titulavam advogados. Então, todos eles apresentaram, o nível de apresentação foi o mesmo, o nervosismo parece ser o mesmo para todos. O tratamento foi igual também. A minha experiência foi ótima, só me deixou com vontade de participar de outros congressos, de outras apresentações, escrever mais também. E foi isso, tem. E os GTs, eles tinham 10 minutos de apresentação para cada trabalho, né, para cada autor. Eram 22 autores no meu GT. E só foi atrasando um pouco, porque alguns passavam um pouco do limite do tempo, né? E os coordenadores, eles não estavam cuidando muito, assim, esse tempo. E acabou que o meu GT foi o penúltimo a apresentar e já passava das 18h30. O nervosismo parece que aumenta quando a gente vai apresentar ali e demora, né? Mas depois que tu apresenta é maravilhoso, porque tu fica esperando o retorno de quem está avaliando ali, os doutores, os mestres, né? E o retorno foi muito bom, eu tive um retorno do meu trabalho que eu pude responder depois para eles e foi bem legal mesmo a participação. Não, e tu tratou de um tema que tu ainda não tinha muito conhecimento, né? Porque como o congresso tinha direito e tecnologia, a gente teve que encontrar algo que tu conseguisse falar. Como que foi? Primeiro, eu quero saber como é que foi tu tratar de um tema que tu não tinha tratado ainda. E segundo, vendo os outros falarem, tu começou a abrir um pouco a tua visão para outras coisas que tu pode escrever? Sim, sim. Eu assisti outros GTs, né? E eu também pude perceber que eu posso escrever sobre outros temas. E como eu escrevi sobre a LGPD, né, que é uma legislação nova sobre tratamento de dados pessoais,
que me interessava muito, porque me incomoda bastante o cadastramento, quando a gente precisa fazer algum tipo de cadastro, são muitos dados que a gente precisa dar, né? Então, o problema de pesquisa foi baseado nessa lei, e como era uma lei nova, também é muito bom de pesquisar, porque eu gosto de trabalhar com novidades, assim. E foi bem legal, assim, porque eu pude estudar durante essas 4 semanas e escrever sobre um assunto que eu não tinha conhecimento, mas que me trouxe bastante recompensa, assim, para a vida. Legal, Cássia, eu queria te perguntar, assim, como que tu deu conta de fazer tudo isso? Porque todo mundo tem muita atividade, né? Cada pessoa tem as suas coisas, mas eu sei que tu tem um dia cheio de coisa para fazer. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem, mas eu sei que tu tem também. Como é que tu conseguiu te organizar para conseguir fazer essa pesquisa de um tema que tu ainda nem conhecia? Como que foi a tua organização? O que que tu fez para dar conta disso? O início foi bem importante, porque a gente recebe algumas indicações de livros, né? Tem que pedir para os professores e para os contatos, assim. Então, o início, esse planejamento inicial de conseguir a base teórica, livros, PDFs, e-books e até muitos outros artigos para ler, né? E organizando tudo isso e tendo um cronograma, que o desafio que eu participei para esse congresso já me disponibilizou, a Prof. Fran fez esse desafio e me disponibilizou um cronograma, então foi muito fácil cumprir esse cronograma. Mesmo com aquele tema que eu tive que mudar lá no início, eu consegui cumprir fazendo 30 minutos de leitura por dia, não precisei mais que isso. Então, escrever não é impossível. Qualquer aluno pode escrever um trabalho? Sim, qualquer aluno. Só precisa de coragem mesmo, assim, para iniciar, e aquele empurrãozinho foi a minha salvação, assim, porque se deixar por nós, ficamos todos esperando, né? Ou outro dia, quem sabe um dia. Nossa, Cássia, tu tá no 6º semestre, mas eu conversei com a Débora que tá no 1º. Então, eu queria te perguntar se tu acha que uma pessoa do início da faculdade vai ter mais dificuldades para escrever ou se tu teve mais facilidade por estar no 6º semestre. O que que tu acha, da tua percepção? Eu acho que a dificuldade é igual para todos. É só querer ler bastante, pesquisar, fazer ali o fichamento, né? Então, tanto alunos do primeiro semestre quanto do último, não deixar para depois. Porque quanto mais depois, assim, agora já está chegando pertinho do meu TCC, então, quanto mais para depois a gente deixar, pior vai ser, sempre vai ter mais compromissos, né? Então, tu acha que se tu pudesse mudar, ou se alguém te perguntasse, Cássia, tô no 1º semestre, tô no 2º, será que eu começo a pensar em pesquisa agora ou não? Será que dá para pensar quem está no início da faculdade? O que que tu acharia? O que tu diria? O melhor dia para começar é hoje. É hoje. Tem que começar o mais cedo possível, porque é um currículo que tu constrói, né? Tu precisa disso para a carreira depois. Perfeito. E Cássia, tem uma coisa que tu me falou bastante, que é assim, que às vezes tu tem uma sabotadora, né? Às vezes Sim. a gente fica achando que não vai dar. O que que tu acha que a pesquisa pode nos ajudar nesse sentido? Assim, o que que muda quando tu escreve um trabalho, tu aprova um trabalho, tu apresenta um trabalho? Porque tu me falou uma frase que ficou gravada na minha memória, que foi: eu me senti capaz. Eu quero que tu me comente um pouquinho sobre isso. O que que mudou? Afinal, tu só escreveu um trabalho ali, um trabalhinho apresentou, né? Como a gente fala, só participou de um evento internacional. Mas por que que tu te sentiu capaz com uma única experiência? O que que mudou? Eu acredito que tu saber que foi tu que escreveu e tu tem a propriedade para falar sobre aquele assunto, tu estudou, tudo que tu escreveu ali não é uma cópia de ninguém, é uma pesquisa com propriedade, com autores, que a gente consegue ter essa base, assim, saber onde procurar. Eu soube lá no treinamento, né?
Então, depois de saber onde procurar e achar os autores que te dão essa propriedade para falar do assunto, eu acho que tu te sente um pouquinho mais com coragem mesmo, assim, para escrever e matar aquela sabotadora que tá ali no ouvidinho dizendo que tu não é capaz. E depois o jeito de tu lidar com tudo aquilo que vem depois, né? Eu até já recebi convite de uma amiga para escrever um artigo, então eu já estou trabalhando nisso, meu próximo artigo para publicar em revista. Sabe que isso é engraçado, né, Cássia? Porque eu percebo que muitos alunos têm medo. E aí, olha só, tudo que tu passou, tu fez, tu foi, e tu tá me dizendo que é possível, né? Eu sei que é possível, mas tu me disse também que é possível. Por que será que a gente, né, se segura tanto? E aí, olha que tu já, olha que interessante, tu apresentou e aí uma pessoa viu, gostou, já te convidou e tu tá tendo mais oportunidades de escrever. Meu Deus, por que isso, né? Por que a gente se limita tanto? Eu sinto que não é uma coisa muito comum, a gente tem muita insegurança, eu não sei, é um sentimento meio ruim. Mas eu queria saber, tu sentiu reconhecimento quando tu teve esse teu trabalho aprovado? Tu teve esse sentimento de fiz e alguém disse e agora eu tô vendo que, nossa, estão me vendo aqui? Eu acho que o reconhecimento é uma questão assim de consequência, porque a gente quer, na verdade, com a pesquisa, contribuir com a sociedade, né? E essa é a maior recompensa. Então, por mais que a gente não tenha aquele reconhecimento, não queira aquele reconhecimento também nas redes ou nas pessoas ao redor, a gente sabe que depois o nosso trabalho vai ser acessado por alguém que precisa pesquisar sobre aquilo e que vai contribuir de alguma forma. Certo. E me diz, depois de tudo que tu passou, Cássia, tu acha que valeu a pena ter passado por todo esse processo? Sim, muito. Muito, e quero mais. Eu ia te perguntar, quais são os teus planos agora? Participou de um evento, teve toda aquela emoção, agora quero mais ou não? Sim, quero. Eu estou nesse artigo com uma amiga, né? Então, depois de algumas conversas que a gente teve, a gente vai focar bastante no próximo artigo para publicação em revista, não vai ser apresentação em congresso, mas depois vão vir outros convites com certeza e pretendo fazer mais apresentações. Eu acho que eu quero mesmo agregar o meu currículo para depois galgar carreiras maiores, assim, jurídica, né? Porque a gente precisa disso, dessa construção acadêmica, não só com a faculdade, porque a gente precisa se diferenciar no mercado. É, isso é verdade. E me diz uma coisa, Cássia, eu acho que eu já falei contigo sobre isso, eu quero te perguntar em público. Como que foi? Tu já tá no metade, na segunda metade da faculdade. Na tua faculdade, os professores falavam de pesquisa, ensinavam, tinham incentivo na faculdade ou não? Porque alguns alunos pensam que a faculdade vai suprir isso. E não é bem o que eu vejo. Como que é a tua percepção? Eu ouvi falar sobre artigos científicos no ano passado. Eu entrei em 2017, foi em 2020 que eu ouvi falar na faculdade sobre artigo científico. E esse ano, até 2021, eu estou vendo eles motivarem um pouco mais os alunos na minha universidade. Mas é isso, assim, antes disso eu não tinha ouvido falar. E eu acho que a gente tem que correr atrás de cursos, eu até encontrei o teu canal, né, que fala bastante sobre artigo científico, e o aluno que tem que construir isso, ir atrás mesmo. Legal, Cássia. Eu vou te fazer mais uma última pergunta. O que tu consegue perceber da Cássia antes da pesquisa e da Cássia depois? Tu consegue ver uma diferença? Não passou tanto tempo assim, né? Mas foi uma experiência que trouxe aí alguns frutos. Como que era a Cássia antes e como que é a Cássia hoje, depois de ter passado por toda essa experiência da escrita? É uma pessoa que abriu os horizontes, assim, que corre muito mais atrás das coisas para agregar, né, na carreira.
E, nossa, oratória, tô desenvolvendo bastante. Eu acho que eu não falei nenhum no meio da entrevista, né? Porque eu lembro que na minha apresentação eu parava um pouco para pensar, era um toda hora. Era um vício de linguagem. Então a gente tem muito para melhorar ainda e todo mundo precisa evoluir em algum sentido. É isso. Legal, então tu cresceu, né? Teve Sim, um crescimento. com certeza. Com Perfeito, certeza. Cássia. Então, superamos aí mais uma sabotadora, fizemos uma live, saiu muito bem. Todo mundo, eu convido para live, todo mundo fica um pouco assim, né? Mas no fim todo mundo se solta, a gente conversa e mais pessoas têm a oportunidade de saber como é que é isso. Eu fico muito feliz, porque vocês são pessoas reais, que é real, né? Não tô te pagando para falar aqui. Não só três. Tem que deixar bem claro. É. Ai, Cássia, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tu tem ainda muita coisa pela frente. Nossa, até o final da faculdade dá para fazer muita, muita, muita coisa. Então aproveita. Eu quero te ver publicando e apresentando mais trabalhos. Tá bem? Muito obrigada, obrigada. As gurias estão comentando aqui também. Eu vi, a Laís tá, eu tô louca pra ler ali. A gente aqui falando e o pessoal ali dele é papo, né? Mas tudo bem. Cássia, muito obrigada pelo teu tempo. A gente tá junto aí, porque der e vier. Quero ver teu nome em muitas coisas. Promotora Cássia vai ser uma promotora diferenciada, ou juíza, não sei. Vai ser uma promotora, uma juíza daquele estilo pesquisador. Adoro que Sim, ela fala com compromisso. certeza. A Laís fala compromisso com a verdade. É isso aí, o nosso um dos princípios. Exatamente. Então tá, Cássia, um beijo. A gente segue se falando. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Quer encerrar alguma coisa? Só agradecer a todo mundo que participou, né, da live. A Vanessa, minha parceira de pesquisa, está aqui também, está assistindo. Convidei ela para conhecer a Profran. E é isso, continuem escrevendo. Quem ainda não escreveu, tem tudo para começar. Hoje é o dia. Quem tá com medo, Cássia? O que tu diria? Tô com medo, Cássia, de começar a escrever. O que eu faço? Pede pra Prof. Fran dar um empurrão. Eu brinco, é isso aí. Eu sou a mamãe águia nervosa, né? Já vou empurrando as criaturas pro penhasco. Vai, voa, voa, voa. Porque se não é assim, a pessoa não sai do ninho nunca. Né? Verdade, verdade. Então tá, Cássia. Beijo. Obrigada, pessoal. Beijo. Qualquer dúvida, mandem na caixinha que tá aberta. A gente segue se falando.